Ao toque de 5 segundos, assista a programação da TV Câmara, direto da Câmara Municipal de Magé. Boa tarde, Magé, boa tarde, magéense. Mais uma vez aqui com o encontro marcado com a população dessa cidade. Feliz e contente, depois de toda essa passagem aí que nós tivemos das mobilizações no município. Primeiramente, parabenizando a cada um dos cidadãos magéenses que souberam ir para as ruas, fazer suas reivindicações, sem que causasse dano principalmente ao nosso município. Hoje, aqui na Câmara Municipal, teremos uma expectativa muito grande de algumas votações, principalmente a de hoje, que será votada a LDO, ou seja, a distribuição dos proventos que vêm para a cidade, para os investimentos da melhoria desta mesma cidade. E já começamos aqui hoje com uma audiência pública do transporte alternativo, que pede passagem. A gente vai estar aqui comentando com eles. Do nosso lado, o vereador Wander Família, vereador atuante, que vem fazendo um trabalho nessa casa excepcional, primeiro contando com a presença maciça, não só dele, mas dos demais pares dele, que hoje, ao término desse período legislativo, estamos na 36ª sessão, todos eles aqui presentes, atuante, vereador Wander Família, que a gente cumprimenta com uma boa tarde, já falando então dessa semana que passou, vereador, dessas manifestações populares que, graças a Deus, no município, bem sucedidas, essa manifestação hoje aqui da audiência pública e a votação da LDO. Boa tarde, Toninho, boa tarde o pessoal do TV Câmara que nos assiste, que nos acompanha. Queria começar minhas falas com vocês aqui parabenizando, Toninho, o povo magéense pela forma que conduziu a manifestação diante ao Poder Judiciário, diante às autoridades policiais, diante à política, uma forma ordeira, decente. É assim que tem que ser feito, porque assim a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Não é quebrando as coisas, furtando as coisas dentro dos estabelecimentos que a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Se a gente quer que o nosso país cresça, a gente também tem que crescer na mentalidade. E parabéns ao povo magéense que ensinou a muitos municípios como sim tem que fazer uma manifestação dessa forma ordeira. Em relação à LDO, vai ser votado hoje. A gente já vai sentar para conversar quanto é que vai ser dado a LDO, para que as coisas possam acontecer no nosso município, lembrando sempre que a gente quer sim ser parceiro do governo, mas a gente quer a resposta não para nós, vereadores, mas na população, Toninho, com as obras sendo realizadas, com as escolas melhores, com os professores sendo tratados dignamente, com os hospitais tendo recurso para atender a população de uma forma decente, como ela merece. E agora vamos ter essa audiência do transporte alternativo, que a gente está tentando viabilizar um caminho legal, que esteja de acordo com a lei, tá, Toninho? Que a gente não pode burlar a lei. Vou pedir só licença um minutinho ao vereador e convidar aqui, senhor vereador presidente dessa comissão de transporte, o senhor poderia falar com a população magéense por alguns segundos? Então vamos continuar aqui com o Wander Família, o vereador Werner Saravia, que é o presidente da comissão de transporte alternativo, vai dar essa palavra aqui com a gente. Desculpa, vereador, continuando então com o seu discurso. Sem problema, Antoninho. A gente quer resolver o problema do transporte alternativo porque não é diretamente um problema do transporte alternativo. É um problema da população, Toninho, que vive hoje à mercê dos pontos de ônibus, mais de 1 hora esperando os ônibus, não são respeitados os minutos que devem circular os ônibus. Tem algumas linhas que foram licitadas para as empresas de ônibus, eles não atendem a população, aí fica as crianças, os idosos, as pessoas que têm que ir para o trabalho chegando atrasadas, ou seja, está tudo errado. E a gente quer procurar viabilizar um caminho correto diante da lei, para que a gente possa legalizar e o pessoal possa trabalhar em paz sem ser perturbado por qualquer tipo que seja de órgãos. Vereador Wander Família, que também é presidente da Comissão de Educação, presidente de Segurança do município e, sem dúvida nenhuma, sempre integrado a outras comissões, fazendo valer, então, acima direito, o direito do cidadão magéense, que, como ele mesmo colocou aqui com muita propriedade, é um problema que assola o munícipe dessa cidade. Não se tem um transporte regular coletivo que atenda às necessidades, seja nos bairros, seja na qualidade dos serviços, seja na prestação de um serviço decente que
deveria ser merecedor da população magense. Mas eu acredito, vereador, que pouco a pouco vocês avançam e essas conquistas é questão de tempo, uma questão de vocês estarem trabalhando cada dia aqui nessa Casa Legislativa para chegar então a um consenso de se tornar tudo isso que é desejável a essa ilustre população e querida magense, tão humilde, sofredora. A gente tem acompanhado ao longo desses 30 anos a vida política desse município, mas parece que hoje, vereador, as coisas já começam a tomar novos rumos. Feito essa manifestação que nós acabamos de acompanhar, uma manifestação do bem, e acreditamos que com a força de vocês nessa Casa Legislativa a gente possa avançar mais ainda. Verdade, Toninho. A gente fica feliz com o pessoal também do transporte alternativo que tem se mexido, se organizando para que as coisas possam acontecer. É verdade que por muito tempo ficou largado o município, por muito tempo as coisas ficaram abandonadas, mas agora eu vejo nessa casa, nessa nova casa de leis aqui, de projetos, a gente vê os 17 vereadores empenhados em resolver realmente o problema que tem que ser resolvido. Transporte, educação, saúde, sobre as ruas que tem que ser asfaltadas, iluminadas. Então, parabéns ao pessoal do transporte alternativo também. Muito obrigado, vereador Vandro Família. A gente vai bater um papo aqui com o presidente rapidamente da comissão. Pedir o presidente se pudesse dar ele vai compor a mesa aqui, a gente vai aguardar um instantinho que ele vai convocar os demais vereadores. E a gente vai dar aqui uma palavra com ele. Presidente, boa tarde, vereador Werner Saraiva, presidente da Comissão de Transporte. Comentávamos aqui, vereador, que esse esforço de vocês em prol da população magense é alvo, sem dúvida nenhuma, do clamor da sociedade magense, na qual vocês representam, e até esse exato momento, com seus demais pares, têm feito de forma excelência. Em relação ao transporte, que é uma necessidade eminente no município, vereador, qual é o teu sentimento e que palavras o senhor pode trazer à população em relação a essa tentativa e esse esforço de trazer um transporte melhor para a cidade? Boa tarde, Antônio. O objetivo nosso é que a gente tenha na nossa cidade um transporte que verdadeiramente atenda a nossa população, com a passagem justa, né? Porque hoje, infelizmente, nós temos duas empresas que exploram o transporte na nossa cidade que estão em cima de duas liminares. A Rodobus está atuando em cima de uma liminar e a Iluminada em cima de outra liminar. Então a gente quer esclarecer esses pontos junto com o secretário de transporte da nossa cidade e tão logo a gente chega a alguma conclusão e estaremos prestando para a população. Vereador, presidente da Comissão de Transporte, muito obrigado por essa entrevista. Vai ser dado agora início a essa audiência pública do transporte alternativo. A gente espera que saiamos daqui com consenso, que saiamos daqui com uma solução para atendimento e melhoramento do transporte público municipal no município de Magé. Muito obrigado. Já se encontra aqui na Casa Legislativa também o secretário de Transporte, doutor Edivar Tavares, que está aqui, deve ser convocado a comparecer aqui ao plenário dessa casa. E, assim como é compromisso dessa Casa Legislativa, através da TV Legislativa, nós vamos estar acompanhando o passo a passo da audiência, passando tudo para vocês. Muito obrigado e vamos continuar, então, por ordem do presidente dessa casa. Obrigado. A todos, estamos dando início a essa audiência pública. Gostaria que pudesse fazer parte aqui o presidente ou o representante do transporte alternativo, por favor. Gostaria também que fizesse parte para compor no plenário o secretário de transporte do nosso município, doutor Edivar. Gostaria de saber se faz presente o comandante ou algum representante do 34º Batalhão, se faz presente, por favor, comparecer ao plenário. Tem algum representante do 34º aqui, em nome do comandante? Não, né? Bom, em nome do transporte alternativo, eu vou dirigir a palavra a quem, por favor? Quando se tratar de transporte alternativo, a quem? Gostaria de passar aqui a presença dos vereadores aqui. Diarone, vereador Eliane, vereador Joelson, vereador Silmar também está na casa. Quem compõe a mesa comigo, vereador Leandro Rodrigues, faz parte da comissão. Quem compõe a mesa ao meu lado direito, vereador Vandro Família. Na questão do transporte alternativo, quem vai representar, por favor, o nome só? Representante de 3 distritos aqui que pode falar sobre o modo geral. Boa tarde a todos.
no termo de juízes, que é o advogado que nos representa, e tem Magé, Santa Aleixo, até porque são linhas diferentes e cada um tem um problema atuante hoje na sua linha. Então é difícil para mim responder. Não, tá certo. Gostaria de convidar o nosso secretário de transporte se assentasse do lado de cá, por gentileza, desse lado de cá. Vereador Silmar, troca de lugar, por gentileza. Que aí fica o pessoal do transporte alternativo, o pessoal do secretário do nosso. Não, pode sentar ali, Silmar, por gentileza. Bom, queria registrar que se fazem presente o Wallace José do Nascimento, Anderson Silva Valim, Daniel Valadares e Dr. Francisco Coelho. Certo? São representantes aí do transporte alternativo do município de Magé. Se faz presente aqui, do meu lado direito, o secretário de transporte da nossa cidade. Então, estamos dando início aqui à audiência pública da nossa Câmara Municipal de Magé. Senhor secretário, por gentileza, gostaria que o senhor tocasse do microfone. Na audiência pública que nós fizemos aqui passada, o senhor não pôde estar presente, pairaram algumas dúvidas e nós gostaríamos que o senhor esclarecesse. E uma das dúvidas nossas foi na questão de um TAC que foi feito, na questão do transporte alternativo. Esse termo de ajuste de conduta, o acordo feito com o município, que fosse feita uma licitação com abertura de linhas para que fosse explorado o transporte alternativo. Gostaria de saber do senhor se essa licitação já está em andamento, em que fase ela se encontra. Queria que o senhor, por gentileza, explicasse a gente, com a palavra do secretário de transporte do município, Dr. Divaldo. Boa tarde, vereador Guerra, presidente da comissão, boa tarde, demais vereadores, boa tarde, representantes do transporte alternativo do município de Magé, boa tarde, presentes da audiência pública aqui na Câmara e as pessoas em suas residências assistindo, dando o privilégio da gente ter o espaço de comunicar como está funcionando o trabalho do município e da Secretaria de Transporte com relação ao transporte municipal de Magé. Com relação ao TAC, eu trago para entregar ao presidente da comissão a sentença e o documento do Ministério Público com relação ao TAC. Eu peço para comprovando a existência do TAC, a legitimidade para que se faça uma prioridade ao transporte complementar, seria o transporte alternativo e linhas complementares. Já esclareci também uma outra sessão onde eu informei que já estava sendo iniciado em alguns segmentos, algumas melhorias, e já foi iniciada a fase de licitação. Encontra-se na Comissão Permanente de Licitação, CPL, o processo de abertura licitatória de 2 linhas. E por conta da necessidade de se realizar um projeto onde eu possa garantir ao munícipe e ao autônomo garantias para dar segurança, qualidade, um projeto que não venha a ser contestado futuramente, eu não tenho condições, como eu falei na outra sessão, de fazer tudo às pressas, coisa que não foi feita na antiga gestão, que foi dado um prazo para o antigo gestor de 4 anos, se eu não me engano, terminou, foi aberto com a lei de 2007, se não falha a minha memória, com a legislação inicial, originária, e por conta dessa lei que não foi cumprida, foi aberto contato com o Ministério Público, assinado pelo município de Magé, com a atual gestão. Infelizmente, o município
está passando por uma situação ruim no transporte, onde ninguém quer que eu faça isso de uma forma lenta. Todo mundo quer que seja feito de forma mais rápida possível. Com certeza é o procedimento que eu tenho realizado. Porém, eu também não posso sair atropelando os caminhos para dar uma qualidade, uma segurança e uma situação de tranquilizar os profissionais autônomos do transporte alternativo, inclusive seus familiares que hoje sobrevivem do trabalho de vocês. Eu deixo também com a comissão o número do processo inicial, que vai atingir os dois bairros, que seria inicial, vai atingir também o centro de Magé, que vai ser o Barbuda e Lagoa. A intenção, presidente, seria que a gente fizesse setorizado. Então nós começamos pelos dois bairros que foi determinado na anterior gestão iniciada pelo secretário da época, que foi Lagoa e Barbuda. Simplesmente eu alterei alguns dispositivos dela que estava, ao meu ver, não ia atender muito bem a situação dos autônomos, por ser bairros que não tem uma condição expressiva de usuários. Eu liguei as duas para que façam uma linha só e dê condições também de retorno financeiro. Ninguém vai querer pegar uma linha que não tem um retorno financeiro. Então tem que pensar, quando eu vou fazer uma linha, eu tenho que pensar em todos os lados: qualidade, segurança, atender o município, atender os munícipes, mas também atender os profissionais do transporte alternativo, para que eles tenham também meio de subsistência. Então essa é a minha finalidade principal, atender de uma forma generalizada, sem atender individualmente cada setor. Faço também, tenho conhecimento para que acompanhe, inclusive informando que está hoje na Comissão Permanente de Licitação, que pode ser acompanhada no protocolo da Prefeitura. O próximo passo, que está sendo realizado pela Secretaria hoje, seria o estudo de uma nova linha que atingiria dois bairros, Ilha e Maurimárcia. São bairros que não têm um transporte bem efetivo, não são atendidos hoje. Eu acho que são bairros que não são atingidos nem pelo transporte convencional. Porém, a pedido da comunidade, quando estava fazendo o estudo, que a gente de fora pode até analisar: está demorando tanto, mas eu tenho que atingir o que determina a lei. Tem que fazer um estudo criterioso. Eu faço entrevista com moradores, acompanho, mando os fiscais do tráfego analisarem a rota, depois vou pessoalmente acompanhar. Depois eu acompanho pessoalmente, para fazer uma nova visita, para verificar se foi feito de forma criteriosa. E como eu falei, diante dessa circunstância, como ia encaminhar esse percurso até a ilha, fui recepcionado por alguns moradores da parte, se eu não me engano, Morro das Cinzas, posterior à ponte, onde também estavam reclamando que não tinha, o transporte não estava sendo atingido, muitos até reclamando que não estavam tendo condições de trabalhar. Como o caminho seria até a ponte, retroagir um pouquinho, porque eu acho que é demorar mais, fazer uma nova linha, e vou atingir também nesse percurso Morro das Cinzas até Maurimárcia, fazendo circular. E a intenção, eu só vou verificar o estudo criterioso, que a intenção seria colocar mais 12 vans naquela linha. A princípio, não está concretizado ainda.
Ok. Eu vou ler aqui o memorando número 0166 da Secretaria Municipal de Transporte do ano de 2013. Da Secretaria Municipal de Transporte, aula seletiva do senhor prefeito Nestor Vidal. Assunto: termo de ajuste de conduta, sistema de transporte complementar. Excelentíssimo senhor prefeito, considerando o termo de ajuste de conduta firmado entre o município e o Ministério Público, com relação ao comprometimento de realizar a licitação para a delegação de serviço público de transporte municipal complementar de passageiros, para fins de atender como finalidade complementar o serviço convencional não realizado por ônibus, devendo atender prioritariamente as ligações intrabairros e interbairros. Nesse sistema, os veículos devem ter capacidade para transportar de 12 a 16 passageiros, que serão vistoriados anualmente pela Secretaria e devidamente credenciados pela Secretaria Municipal de Transporte. Considerando que a administração pública deve estar voltada ao aprimoramento técnico, visando melhor atender os usuários do sistema de transporte do município complementar, para isso teremos que proceder à implementação desse sistema por etapas e bairros, a fim de garantir que os projetos sejam efetivamente, de forma efetiva, a proporcionar excelência do atendimento, conforto e segurança para a população. Diante do exposto, requer que Vossa Excelência se digne em autorizar e determinar que sejam tomadas providências no sentido de efetivar a licitação da primeira fase do sistema de transporte municipal complementar, conforme projetos, estudos e documentação em anexo. Atenciosamente, Edmar Souza Tavares, secretário municipal de transporte. Gostaria de passar a palavra ao representante do Ministério do Transporte Complementar, que queira fazer uso da palavra, que queira fazer alguma pergunta ao nosso secretário de Transporte. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Beleza? Está ouvindo? Queria primeiramente falar ter na mesa o presidente que está na mesa hoje, vereador Guilherme, e já cumprimentando os demais vereadores na pessoa do presidente da Comissão de Transportes, e principalmente dirigir as minhas palavras ao secretário municipal de Transportes, desde já tentando corresponder aos anseios da categoria que aqui se encontra, onde eu estou representando juridicamente. Secretário, eu não tive acesso realmente a esse termo de ajustamento de conduta. Sabemos que é um termo onde o Ministério Público, junto com, na época, a Prefeitura, assumiu determinados compromissos, e esses compromissos que não foram cumpridos, sob penalidade arbitrária pecuniária de R$1.000 dia, e também para que se fossem realizados outros estudos técnicos no sentido de fazer uma licitação para todos. Bem, eu gostaria primeiramente de perguntar a Vossa Senhoria quantas vans, qual é o quantitativo de vans, de vagas que seriam atendidas nessas duas linhas inicialmente, por gentileza. 3 e 3. 3 vagas para a primeira, 3 vagas para a segunda, e 12 vagas ao estudo para Linha Ilha e Maré Márcia. É isso? Morro das Cinzas a Mauro Márcio, passando via Ilha. Ok. Secretário, eu sinceramente já tive a oportunidade de vir aqui em Magé e outras oportunidades nas outras gestões. Sabemos que o quantitativo de vans que operam hoje no município é 10 vezes além disso. Sabemos que chegamos a 190 a 200 vans operando no município de Magé, e sabemos que é necessário que a população de Magé, em primeiro lugar, seja atendida, e não os interesses pessoais, seja dos empresários, seja dos meus clientes que aqui se encontram, mas principalmente o interesse do cidadão de Magé. É isso que importa, é isso que visa o interesse público, é isso que tem que visar a Prefeitura. Porém, nós sabemos também que, pensando nesse princípio de atendimento ao interesse público, é necessário que se faça um estudo técnico operacional para que todos os que estão atualmente operando
desde a época do ajustamento de conduta, eu estou falando em quantitativo, não em pessoal, porque muitos daquela época podem ter infelizmente falecido, trocado de município, ido para outra profissão porque não aguentou o sucateamento ou defassamento das linhas das tarifas. Muitos podem ter mudado de profissão e não estão mais atuando. Então eu gostaria de saber qual a possibilidade da Secretaria, porque eu trabalho no transporte relativo há 20 anos, secretário, e tenho uma especialização em licitação pública. Então uma empresa que trabalha comigo de engenheiro de transportes e trânsito, que é oriundo de São Paulo, da SP Trans, o engenheiro Renato, que é o engenheiro-chefe, faz doutorado em Barcelona, e um estudo técnico operacional, ele pode ser realizado em 15 dias, 20 dias aproximadamente. Não levaríamos 30 dias, 100 dias, um mês. E no município de Bagé, onde sabemos que o município não é tão extenso assim, e a zona urbana também não é tão complicada assim, se nós nos dedicarmos com afinco, com dedicação, faremos isso em 15 dias. O que eu penso? Que a Secretaria poderia, em primeiro lugar... Doutor Francisco. Estou concluindo. Porque nós temos sessão hoje. Sim. Eu sei que a matéria é de suma relevância essa audiência, mas eu gostaria que o senhor fosse mais objetivo com as perguntas, senão a gente vai prolongar e vamos entrar na sessão e vai atrapalhar. Tá bom? Muito obrigado. Não, imagina. Presidente, você tem toda a razão. Todavia, às vezes, para uma pergunta é necessário umas explicações maiores para que possa ser. Eu compreendo, mas você mais sucinto possível. Enfim, gostaria de saber qual a possibilidade da Secretaria de fazer esse estudo técnico e, enquanto isso, elaborar junto com o prefeito e mandar para a Câmara um decreto, seja ele do Poder Executivo, que pudesse cadastrar os atuais operadores hoje que estão realizando a operação. Esse cadastramento, caro secretário, receberia de prévio para uma eventual licitação. É isso que eu gostaria de saber e depois iria fazer maiores considerações se os meus clientes não quiserem fazer. Com a palavra do secretário de Transporte. Doutor Francisco, isso? Se eu observar a lei, se eu não me engano, de 2007, e o TAC, ele fala em relação a individualizar as pessoas que já estavam cadastradas na Secretaria desde 2004. Diante dessa observação, procurei dentro dos cadastros da Secretaria de Transporte e não observei nenhum cadastramento, nem a procura de nenhum representante, inclusive já conversado com o Daniel e com os Wallace. E me prontifiquei a ajudá-los e ajudar a classe, não só eles, como alguns outros que me procuraram. Todavia, eu tenho que seguir a risco que está determinado no TAC. E o que está na lei. Eu não posso, o que posso fazer para agilizar, é o que eu estava em mente, é tentar, não posso, tentar não, vou me comprometer em ajudar a agilizar. Qual seria a situação primordial? Como eu já tinha conversado com o próprio Daniel. Vamos em parceria, porque a administração pública não funciona como a gente pretendia que funcionasse, porque não é um órgão particular, é um órgão público. A gente tem o Ministério Público em cima, tem o órgão fiscalizador, que é a Câmara, temos um povo que cobra, então tem que fazer tudo de forma rigorosa, responsável e que faça com que tudo corra às mil maravilhas. Para que não venha acontecer o que aconteceu, talvez o senhor não conheça, na época da gestão anterior, que foi aberta uma licitação e caçada. Eu não quero ter esse peso nas minhas costas. Foi o que eu conversei com eles. O que eu posso tentar fazer, o que eu passei para eles, é eles entrarem no circuito, me ajudarem a me mostrar os caminhos para agilizar, porque o quantitativo, eu não quero falar, não tem condições, eu tenho condições de fazer, só que não com o tempo que vocês precisam. O que eu me coloquei à disposição é ouvi-los e mostrar os caminhos, que eu sei que eu não vou ter condições de fazer de forma imediata, mas eu acho que com ajuda, eu acho que o governo, quando tem uma gestão participativa, tudo agiliza. Eu convidei, inclusive recebi
na minha secretaria, no meu gabinete, ouvi e expus as minhas necessidades e minhas impossibilidades momentâneas, mas que estaria à disposição para tentar facilitar e agilizar todo esse caminho para a abertura de licitações em todo o município. E ainda continuo à disposição para fazê-lo. Não sei se de repente com o termo de cooperação com uma COP ou um termo de cooperação com uma faculdade que tenha essa condição, mas também que eu não sei se vai ter esse tempo hábil de fazer tão rápido, por não conhecer o município. O município tem uma extensão muito grande, cada setor, cada bairro tem o seu programa diferenciado. Eu sou nascido e criado em Magé e conheço bem quase todos os bairros. Não falo que conheço todos, não, eu conheço quase todos os bairros. E sei a dificuldade que tem Nova Maria, sei a dificuldade que tem Parque dos Artistas, sei a dificuldade que tem Santa Leste, Mauá. Então, cada bairro tem um diferencial. Então, é difícil ter essa agilidade. Nós, como eu também queria que fosse, nós queríamos que acontecesse. Mais do que vocês, eu também quero tirar esse peso das minhas costas. Eu quero passar na rua e olhar para o Daniel, está resolvido, Daniel, está tudo bom. E ele falar, obrigado, graças ao município, graças à nossa ajuda, né, de vocês, o transporte melhorou. Esse peso eu quero sair da secretaria, que eu sei que eu estou secretário, amanhã eu posso não estar, mas olhar para trás e ver todo o meu trabalho realizado com carinho, com responsabilidade, e vocês não tendo eu não deixando nenhuma mácula, né, na minha gestão. Senhor secretário, só para fim de esclarecimento. Então hoje já está na CPL o processo licitatório e nessa primeira fase vão ser licitadas quantas linhas? 6 linhas. Então, para fim de esclarecimento ao público aqui presente, 6 vagas. 3 linhas, 3 vagas uma linha, 3 vagas. São 6 vagas, correto? São 2 linhas, 3 vagas para cada linha. Não, é bom que o pessoal que está em plenário fique ciente que hoje a gente está participando dessa audiência pública, então já se enquadra na CPL, Comissão Permanente de Licitação do município de Magé, para que seja licitada a linha Barbuda Lagoa. Uma via Ponto Novo e a outra via Comendador Reis. Tá certo. E foi perguntado pelo doutor Francisco a possibilidade, né, de explorar mais linhas. O senhor falou que está fazendo estudo, correto? Algum representante do transporte alternativo gostaria de usar a palavra? Wallace, né? Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário, que eu já fiz lá na secretaria. Eu queria entender o porquê ele vem trabalhando primeiro nas linhas inoperantes. E eu falei com ele naquele exato momento que é difícil uma empresa de ônibus chegar num local e ir trabalhar numa linha inoperante. E nós que já somos do município, plantamos aqui, colhemos aqui, nós não podemos fazer uma linha operante junto com o ônibus porque o empresário tem prejuízos. Então, o transporte alternativo, junto da nossa pessoa, eu falei com ele que a gente podia fazer um itinerário próximo. E ele ficou de estudar isso. Por que não pode ser feita a licitação de um itinerário próximo de umas linhas operantes em conjunto a esses itinerários que não são operantes e nós não sabemos os fins lucrativos, se vai ser positivo e negativo. Hoje nós entendemos que a prefeitura quer legalizar, mas quer legalizar de uma forma que venha a ser o itinerário inoperante. É aí que nós estamos com problema de... Entendeu? Obrigado, Wallace. Secretário, gostaria que o senhor fosse mais objetivo na resposta, para a gente não prolongar muito. Obrigado. Como eu conversei também, repito, no TAC, né, foi acordado com o Ministério Público que a gente ia primeiro tentar atender os bairros não atingidos. Então, a finalidade primordial, né, do órgão público é atender toda a extensão e todo o povo. Eu não posso dar prioridade a atender, vamos dar um exemplo, né, um bairro que já tem
2 linhas discutindo judicialmente, e deixar um outro bairro como Maurimácia, como o Parque dos Artistas que está sendo mal atendido, Barbuda, Lagoa, Nova Marília, Saco, Suruí, entre outros bairros que não têm o transporte efetivo para tentar atender um bairro que já tem 2 linhas de ônibus. Então a intenção principal, como o nobre colega falou, é atender a coletividade. O principal não é individualizar, é atender o povo. Obrigado. Algum representante? Com a palavra o senhor Daniel. Você é o mais velho possível, presidente Fred. Em cima do que o secretário respondeu, a situação é o seguinte. Hoje nós temos um município voltando sobre o liminar, como chega ao conhecimento de todos na cidade. Primeiro, Rodocus, segundo, Creu, terceiro, Iluminada, quarto, Magiense, que alguns dizem que é uma empresa que não é o médico, que é da Regina, cinco a Regina hoje no município. Todos rodando em cima de liminar, que é concedida pelo Ministério Público ou pelos órgãos competentes. No município há 2 leis de transporte, onde ele diz 2 vezes, uma diz, as 2 leis que existem, 18 e 19 de 2007, ela diz uma coisa no parágrafo. E a outra lei, 18 e 27, também de 2007, ela já tem alguma coisa contraditória à primeira que foi elaborada. Uma diz que você tem que fazer um lote, então uma licença operacional provisória de 6 meses, não sendo renovada. E a outra já diz que ela vai ser renovada semestralmente mediante uma vistoria da Secretaria de Transporte do município. Se foi criado 2 leis, uma com contradição com a outra. Então é o seguinte, para não ficar nesse impasse, porque está vendo o seguinte, agradecer primeiro, desculpa, aos presentes e aqueles também que foram convidados, como a casa falou que ia convidar e não vieram. Eu acho que é um assunto que é de interesse do município. O nosso país vem passando uma situação hoje que, como alguns estão intitulando, o povo está acordando. E eu creio que o povo de Magé acordou também numa manifestação ordeira, sem quebra-quebra, porque é um povo consciente, mas também é um povo que conhece de lei, não é um povo leigo. Algumas vezes a nossa classe foi olhada como pessoas leigas, que não conheciam de lei. Então hoje nós temos uma forma diferente, como os senhores estão vendo. A gente está se aprimorando no que é de lei no município. Como o procurador dessa casa falou, na outra audiência, que é uma lei, ela só não é cumprida. E quando uma lei não é cumprida, alguém tem que ver o porquê que ela não é cumprida. Se tem um amparo para uma empresa, para uma TREL criar uma iluminada e rodar sobre liminar, por que eu que moro em Magé não posso rodar sobre uma emenda numa lei que já existe para a casa fazer, para ajudar a mim, a todos que moram em Magé? Como o secretário falou, eu concordo, é um problema que vem se arrastando. Esse termo de ajuste de conduta, ele só foi criado porque tinha algumas irregularidades no passado. Então, se ele trabalhar em cima hoje, só de 2004, ele vai cumprir uma determinação que houve lá e que vai acontecer daqui para frente. Porque aí eu e os amigos que estão na atualidade vamos lutar pelos nossos direitos também. Então, eu queria dizer o seguinte, o que acontece? Se o Ministério Público hoje, ele pediu que se faça uma licitação, eu vou fazer uma ilustração aqui. Se conseguir o secretário colocar uma linha daqui da Câmara Municipal para a Prefeitura e aparecer um cara com muita coragem para entrar e concorrer a ela e ganhar, automaticamente ele cumpriu a determinação que o Ministério Público deu. E a multa de R$1.000 ao dia ela é parada. Isso é interessante para a Prefeitura. Por quê? Porque a multa vai parar. Não é resolver o problema. O problema eu concordo. Maurimácia não tem, Ilha não tem, como o amigo Geraldão falou da outra vez, Citrolândia também não tem. Tem um rapaz com o nome de Quebra lá no apelido, que ele é o Mundo de Sociedade de Melhoramentos daquele local, ele pede que haja um transporte alternativo lá. Por que a empresa hoje é iluminada? Talvez a partir de hoje, porque se alguém tiver acesso ao que estamos falando aqui, ela coloca um ônibus para lá. Talvez ela coloque, amanhã talvez tenha. Por que ela não botou? Porque tem um pedágio. Só que tem um caminho, se fizer uma ponte lá, você sai ali no Jardim Maringá, sem passar pelo pedágio. Só que tem algumas coisas que ninguém quer ver no município. Como
ele falou da gente não rodar no itinerário do ônibus. A nossa amiga Cláudia ali fez o itinerário como o nosso secretário pediu, e hoje a gente consegue rodar em média 4 quilômetros fora do itinerário do ônibus, onde vai atender alguma população que não tem ônibus para rodar hoje. Então eu digo como foi aberto, como está os vereadores que estão aqui hoje, e se olhe, por quê? Eu creio que eu não estou aqui falando pelo interesse próprio, porque no dia da manifestação em Magé, não sei se é de conhecimento de alguém aqui, eu creio que quem mora, Diarone que mora lá em cima, Silmar que mora em Nova Marília, algumas pessoas, Joel, a rota que a empresa fez foi passando por dentro do saco. Só que é o seguinte, o ônibus era de 2 em 2 horas, quem atendeu a população foi as gôndolas, correndo risco de ser presa, mas a gente estava na rua. Então, quando aperta de alguma forma a empresa de ônibus, ela retira para não ter prejuízo. E aí as vans servem para atender a população. Eu acho que está faltando entendimento aí. Se não tivesse porquê, se não tivesse passageiro que optasse hoje em rodar lá do cantinho da vovó, aí em Piranga, não tinha por que ter Kombi rodando lá hoje. Se não tivesse um camarada que entrasse lá em Raiz da Serra e viesse a Fragoso, não tinha por que ter Kombi lá hoje. Não tinha por que o DECO estar no município. Então eu acho que estamos aí hoje porque o município precisa. E está em ordem crescente. Itaboraí já não tem área física. A próxima cidade a crescer com um número excessivo é Magé. Aí será que o cara que vem aqui, o empresário que vem, ele vem aqui, arrecada com a passagem, que não tem, Magé hoje não tem um preço definido de tarifa. A Iluminada colocou os ônibus, subiu para 2,50, alegou que era porque tinha ar-condicionado. Aí se eu com a minha avó rodasse a 2,30, eu poderia ser punido que eu estou fazendo uma tarifa desonesta com a empresa de ônibus. Então tem muita coisa que tem que ser revista. Então o que a gente pede aqui, que ia sair daqui hoje, tudo bem, vai haver licitação, mas se a gente pudesse trabalhar, porque nós não estamos roubando nem fazendo bagunça. Por favor. O senhor fez uma explanação, né, até pela situação, mas o senhor tem alguma pergunta objetiva que o senhor gostaria de se dirigir ao nosso secretário? Minha pergunta objetiva, como a maioria de todos que estamos no plenário ali, é o seguinte: poder trabalhar sem ser perseguido dentro do município de Magé hoje, porque a lei dá isso pra gente. Se fizer uma emenda, tem como sim. Senhor secretário, essa reivindicação que ele está fazendo hoje foi feita na audiência pública passada. Enquanto não se definisse a licitação, eles fizeram uma solicitação que hoje também o procurador do município não pôde estar presente. A reivindicação dele é que eles possam ir rodando até que seja feita a licitação. É isso? Com a palavra, secretário de Transporte. Aí eu replico. Volto para a Câmara porque precisa de mudança de lei. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Eu gostaria, sim, secretário. Concordo que a lei determinando aqui a 1819 e a 1872, que é a última lei, acho que é 79, perdão, que é a última lei, fala no seu artigo 14º que os autorizados deverão requerer semestralmente renovação da autorização, devendo apresentar os veículos em operação ao Departamento de Engenharia de Trânsito da Secretaria Municipal de Serviços Públicos para a vistoria. O que efetivamente a gente quer, presidente, e os demais vereadores, primeiro é que esta casa pudesse votar o mais rápido possível uma emenda desta lei para que possa complementar, redondamente falando, o serviço complementar, para pudesse legalizar o restante dos operadores que aqui estão trabalhando. Todavia, é necessário que a Secretaria hoje tenha um cadastramento desses operadores, para que também possa fiscalizá-los. Não dá para fiscalizar porque eu não os conheço. Então, nós propomos que o SUM faça o cadastramento de todos os operadores atuais, para que Vossa Senhoria saiba
com quem está operando hoje no município. E, finalmente, que a licitação seja para quem esteja trabalhando no município e que possa atender o usuário e todas as linhas que estão hoje em operação. Se necessário for, eles têm totais condições, inclusive, de traçar esses itinerários e ajudar a Secretaria nesse sentido, com a própria Cláudia fez, em fazer um traçamento de linha, e que não ocorresse sobreposição sobre os ônibus de 4 quilômetros, ou seja, há perfeitas condições de fazê-lo, onde os ônibus possam operar em determinado itinerário e as vans possam operar em outros itinerários que possam atender a todos, secretário. É essa a maior emergência que os operadores necessitam. Olá, secretário. Doutor, com relação ao cadastramento, sem maior problema. Ocorre que o cadastramento, para ser efetivado igual a lei, pode ter o artigo falando sobre tal assunto, mas se não tiver o efetivar, eu vou cadastrar, mas se a lei não tiver alteração, se torna imóvel. Por quê? Primeiro, o cadastrar vai ficar sem fins se a lei não for alterada. Segundo, para dar mais efetividade, até o Daniel falou também sobre os locais não atendidos, pode me levar de prontidão para a gente tentar agilizar. E com relação a outra situação, da pessoa já está na linha, a lei, quando criou esse procedimento para abertura do edital, ela fala que a pessoa pode ser residente do município no dia. Então, eu não tenho muito o que passar por cima da lei, senão eu está cometendo ilegalidade. Para eu fazer qualquer coisa, eu faço, sem nenhuma delonga, nenhum problema, mas eu tenho que cumprir o que está na lei. O vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Silmar. Uma boa tarde, presidente, pessoal do Transporte Alternativo, vereadores presentes, público presente em casa. Na verdade, eu já tinha escrito aqui o que eu ia perguntar, mas como é bom a gente ver que as pessoas estão se organizando. Vocês estão de parabéns, eu já falei isso na outra oportunidade que tivemos aqui. E eu me coloquei no lugar dessas pessoas, secretário. E queria a pergunta, vou até falar aqui, eu entendi o que o advogado ali, o doutor Francisco, falou, na questão de saber quantas pessoas tem rodando, atuando, e com a licitação, qual o critério a ser seguido nessa licitação? Que nada resguarda quem está trabalhando hoje, no meu ponto de vista, de que eles serão beneficiados nessa licitação. Entendeu? Então, vocês estão de parabéns. Eu queria fazer essa pergunta ao secretário, que pudesse ser mais objetivo aí. Qual o critério a ser seguido? Vão dar prioridade às pessoas que estão hoje trabalhando? Ou qualquer uma pessoa, por exemplo, eu no caso, eu vou poder participar dessa licitação e ganhar, ou qualquer outra pessoa? Então, eu queria que o senhor fosse mais objetivo, por favor. Com a palavra, o secretário de Transporte. Vereador Silmar, vou dar um exemplo de concurso público. Você pode fazer um concurso público em Niterói? Pode. Você pode participar de uma licitação em Magé? Pode. Se a lei determinar algumas exigências, a gente pode colocar restrições, desde que a lei contemple. Então, vai seguir o que está na lei. Os critérios é o que determina a lei. Eu não posso ser diferente. Senão, o que acontece? Foi o que eu tentei falar no início. Vai ter o mesmo problema do anterior, quando foi feito em 2009, foi cassado. A gente abre a licitação, faz um tempo perdido e acaba prejudicando todos vocês. Então, ou eu sigo o que está na lei, uma recomendação dele foi fazer uma emenda. Se houver alteração, vai socorrer as novas licitações, senão todas elas vão seguir a critério que está na lei. Infelizmente. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Vereador Janone, vereador Eliane, vereador Joelson, vereador Vando, alguma pergunta? Janone? Falar aqui com o Janone. Eu queria saber o seguinte: lá em Sertanejo, quem tem primeiro e tem o segundo. Não, fala mais próximo, vereador, por favor. Mais próximo aí, que está sem som. Não tem ônibus. Você passa pela cascada, não tem ônibus. A capela também não tem ônibus. O ônibus só passa por fora. O que você poderia fazer para que essas zonas não passassem por esse lugar? Eu já falei, eu já conversei com eles dois, está dentro do requisitado e explanado pelo senhor. Isso aí eu atendo de plano, sem problema nenhum. Só que eu tinha uma prioridade, né? Eu não tenho um contingente tão grande para se fazer um projeto em vários setores de uma vez só. Infelizmente, eu volto a pedir a compreensão. A outra gestão tem 4 anos, tem aproximadamente 5 meses, me coloco à disposição, acho que até de uma forma diferenciada, né? Participo, boto meu secretariado à disposição de vocês, né? A secretaria está à disposição, a porta está aberta, peço, né, até que me procurem mais vezes como eles estão fazendo. A minha gestão vai ser a mais participativa possível. Então, eu não tenho nenhum problema em falar, preciso de ajuda de vocês para também fazer que seja atendido da melhor forma possível. Não tenho nenhum receio em fazer com que o transporte que a gente vai visitar seja para atender vocês, não é para atender o secretário. Eu volto, quero sair daqui de cabeça erguida e cumprir o meu dever de cidadão na gerência. O vereador gostaria de fazer a palavra. Vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário de Transportes, companheiros presentes, companheiros de transporte alternativo. Presidente, eu quero somente usar esse tempinho, primeiramente, para parabenizar a classe do transporte complementar, o transporte alternativo. Eu acho que vocês estão brigando por uma situação que é de direito de vocês. Tá? Então eu quero deixar claro que essa casa ela vai brigar sempre pela legalidade. Então eu quero parabenizar vocês, parabéns por vocês estarem se organizando. Eu acho que o caminho é esse, não tem que brigar, ninguém tem que fazer nada de vandalismo. Eu acho que é por aí, o caminho é esse. Mas quero fazer uma pergunta aqui ao secretário. Secretário, o senhor falou que existe um processo de licitação com a prefeitura com relação a essas 2 linhas. E com relação aos outros distritos, já está em fase de projeto, os outros distritos vão ser atendidos também da mesma maneira? Gostaria que o senhor pudesse esclarecer. Vereador Leandro, o primeiro passo foi dado, né? Estava engavetado, tirei, coloquei para a licitação o mais rápido possível. Nós temos eu falo para as pessoas, eu tenho uma secretaria que para mim não tem histórico lá dentro. Eu encontrei uma secretaria sem gestão. Eu estou com dificuldades em vários segmentos. Isso aí é notório, não tenho o que esconder. E faço questão de ajudar com o maior carinho no transporte complementar. Como eu falei, os portos abertos até para... Eu conversei com o Daniel, o Alisson, teve até um outro senhor no Implementar, não sei se só qual motivo, e coloquei à disposição deles para até trazer as rotas. Eu digo, posso te ajudar? Pode. Posso levar as rotas que a gente poderia trazer, que não prejudique também a nossa classe, também não te atrapalhe, não cometa nenhuma ilegalidade? Pode. Inclusive, já tem quanto tempo a nossa reunião? Já tem um mês. E falei, pode trazer na próxima semana. E estou aguardando essa situação, porque eu quero. Eu tenho em mente que lá de Santa Luz que eu posso atender. Estava conversando na antessala com o vereador Silmar e com o Diarone, inclusive falando sobre Santa Luz, onde eu posso pegar alguns setores, atender Santo Antônio, atender Benedito de Santa Leixo, passar pela rua de Saquarema,
tem várias ruas que não são atendidas pelo coletivo convencional que agradaria, né, o transporte alternativo. E deixei a vontade deles também. Eu queria, a última reunião que nós tivemos no gabinete foi que eles trouxessem, para não tomar uma iniciativa de fazer a rota e não agradar, eu pedi para que eles trouxessem. Isso eles podem confirmar que foi feita a reunião dessa forma. Destruir vai ser fácil fazer, que é uma rota. Mauá, eu vou ter que dar um estudo direitinho, porque Mauá tem as linhas. Eu não sei se no cantinho da Nova para cá tem condição. Mas também estou aberto, não tem problema. Todos os distritos eu estarei analisando e realizando projetos. Hoje, né, eu não vou falar que está em todos. Hoje eu estou analisando Santaleixo, né, com eles, né, me coloquei à disposição, e atender Maurimácia, Centro, Pedetá, Maurimácia, Centro, Pedetá, e Morro das Cinzas, que aí pega o pessoal ali de Pau Grande, por trás do Morro das Cinzas, né? Obrigado, secretário. Então, só para pegar um gancho aqui, presidente, se o senhor me permite, como nós estamos falando aqui de transporte, dentro dessa licitação, até aproveitando para te parabenizar, porque te conheço pessoalmente, sei que você é um cara sério e honesto, que não vai fazer nada que venha prejudicar essa classe aqui. Eu quero te parabenizar da maneira, do carinho que você está tendo em atender e está chamando para dividir a responsabilidade. De público, eu quero te parabenizar, secretário. Mas quero também te fazer uma pergunta. Como nós estamos trazendo o transporte para cá, perguntar ao senhor, essa tarifa, qual o valor que será dessas linhas, se já tem isso já acertado, e se existe, porque a gente escuta muito, o passarinho azul falou para a gente no ouvido, né, corredinha, conversa de corredores, com relação à legalização do mototáxi, se existe alguma coisa por parte da secretaria sendo feita com relação à legalidade do mototáxi. Obrigado. Vereador Leandro, nós, a princípio, a prioridade é atender o transporte complementar. O mototáxi não tenho ainda em mente, né, nenhum projeto. Estou analisando a possibilidade. Primeiro, no município de Magé não existe lei, né, tratando do mototáxi, então não posso ainda nem pensar nessa hipótese. O que eu estou fazendo hoje é coibir. Né? Eu tenho, inclusive, ordem do Ministério Público para coibir o que eu estou fazendo. Fragoso, se não me falha a memória, 2 semanas ou 3 semanas atrás, foram 47 motos apreendidas em parceria, né, cooperação com a Polícia Militar. Eu não posso permitir que o transporte alternativo seja realizado de forma ilegal, trazendo riscos de segurança ao povo. O mototáxi hoje, infelizmente, se você observar, ele está sendo realizado de forma, né, que não traz segurança. Você vê pessoas sem capacete, ou motos de movimentação. Então, para legalizar, precisa de lei. Obrigado, secretário. A tarifa, senhor. A tarifa vai ser analisada em cada setor, né? Mas a princípio essa é R$2. Com a palavra, vereador Wander. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, companheiros vereadores, secretário de transporte, amigos e companheiros representantes do transporte alternativo que se encontram aqui na sessão, público presente que vieram aí, obrigado pela presença de vocês, parabéns, tá? Vocês sabem quanto que eu trouxe para que vocês cheguem num acordo de uma forma que vocês não seriam tão prejudicados. E a pergunta para o secretário, senhor secretário, qual a possibilidade de você, senhor secretário, junto com o prefeito e o procurador e os representantes do transporte alternativo possam se reunirem para que as coisas sejam feitas de uma forma que o pessoal do transporte alternativo não seja tão prejudicado como eu estou vendo. Se tomar o caminho da licitação, eles vão ser prejudicados. Qual é a possibilidade de você, que é o secretário de transporte, fazer igual essa casa fez? Chamar o senhor prefeito, dar uma vista, que isso é uma atribuição do prefeito, aqui no artigo, eu tenho ele aqui nas minhas mãos, para você se reunir junto com o transporte alternativo. Se precisar da Secretaria de Transporte, eu acredito que o nosso presidente
da Comissão de Transporte, ele não vai se opor, a gente vai também presente nessa reunião, mas que a gente possa se reunir. Eu já visto que são as pessoas que querem que as coisas funcionem de uma forma que a gente não prejudique tanto esse pessoal que já vem sofrendo, senhor secretário, há muito tempo na Secretaria de Transporte, como o ano retrasado, o pessoal teve que comprar combis novas, encheram de prestações, tem gente que está devendo até hoje, tem gente que ficou desgostoso da vida, entendeu? Perdeu casa, perdeu seus bens. Para que isso não aconteça novamente, a gente faça uma coisa, da mesma forma que o pessoal do transporte está hoje aqui, de uma forma ordeira, procurando o seu direito, brigando pelo seu direito, que é direito dele, do povo, que a gente possa, junto ao Poder Executivo, que é a atribuição dada para ele, e é dele esse poder, junto à Secretaria de Transporte e junto aos amigos do transporte nativo, amigos da sociedade, que a gente possa fazer uma forma que eles não sejam tão prejudicados como essa licitação está sendo feita, e eu não tenho dúvida que, mais uma vez, eles vão sofrer. Vereador Mano, em parte, eu discordo, né? Porque a licitação, o interesse dela não é prejudicado, né? O interesse dela é regulamentar e regularizar a situação dele para que ele não vá para a rua e seja achacado, né? E que ele não venha pagar pedágio de forma ilegal. Ele vai para a rua despreocupado, né? E poder circular e voltar para casa sem ter o seu carro apreendido. Essa é uma das situações que a gente está prevendo e tentando precaver também a situação de não ter o transporte prejudicado. Não vejo também nenhum problema, como eu já falei para os representantes, a gente pode se reunir tanto na secretaria, que está em portas abertas, e também levar o prefeito para que a gente leve o descontentamento da classe. Não vejo nenhum problema. Está dando a palavra? Senhor secretário, é um direito seu, então. Quero que entenda isso aqui é uma coisa de assunto do povo. Isso não tem nada a ver com o pessoal falando do secretário. Muito pelo contrário, somos grandes amigos, a nossa amizade tem crescido muito mais. Mas eu não vejo da forma que o senhor também vê, que não vão ser prejudicados. Eu vejo sim, uma licitação aberta a qualquer pessoa, a qualquer cidadão, seja do município ou seja de fora do município, eu vejo que as pessoas estão trabalhando já há muito tempo e eles vão ser realmente prejudicados, porque vai ter uma certa... todo mundo vai poder concorrer, ou seja, muitos aí vão perder o emprego. Haja vista, senhor secretário, que as vagas que vão ser dadas, elas vão ser muito limitadas. Querendo ou não, eles já vão ser prejudicados de imediato, porque não vai poder colocar todos o pessoal do transporte, nem todos vão ganhar licitações, nem todos vão ter o direito de trabalhar, então já, de cara já estão sendo prejudicados. E se a gente não procurar um jeito para que somente eles participem dessa licitação, eu acredito que muitos ficarão de fora e muitas famílias e muitos chefes de família vão sofrer com isso. Secretário, pedir o senhor que seja objetivo que o pessoal do transporte tem Vereador, eu só comentar. Nesse âmbito, sim, eu concordo. Eu só estava discordando com relação à realização de uma licitação. Com relação a privilégios, claro, nós temos que lutar pelo povo de Magé. Desculpa ter sido mal interpretado. Eu discordo com relação à realização de uma licitação de forma imediata, rápida. Né? Eu quero atender o povo, mas infelizmente eu tenho que seguir o que está no parâmetro da lei. Né? Não me levem a mal, por favor. Eu só quero atender o povo, só infelizmente a lei já existe desde 2007. Obrigado, secretário. Com a palavra, alguém do Daniel. Por gentileza, seja o mais breve possível. Obrigado. Até como ele falou, até para responder duas perguntas ao mesmo tempo, a do nosso vereador Diarone e do secretário. A nossa amiga Cláudia ali fez o nome de ruas e tudo um trajeto para atender um texto que o senhor falou. Se ela poderia fazer uso só 2 minutinhos para escrever qual é o trajeto, para ver se atende o que o senhor falou, o senhor vê qual o nosso filho tem hoje. Daniel, eu posso até receber dela, a gente só não vai poder ler, eu posso receber e entregar aqui. Alguma coisa mais? Sim, são 3 pontos básicos. Ô Gilson, por gentileza lá, por favor. Primeiro lugar, vereador, presidente. Doutor Francisco, eu vou fazer o uso.
Tá com ela ali? Com ela ali? Eu queria pedir ao senhor, por gentileza, não se exaltasse. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, daqui a pouco nós vamos abrir. Tá ok? Muito obrigado. A senhora está com a lista? Eu vou passar limpo. Tá ok. Nós vamos fazer a entrega dessa reivindicação dessas linhas direto ao secretário, que ele está fazendo o estudo, tá certo? Para que seja encaminhado diretamente a ele. Com a palavra do Dr. Francisco. Presidente, vou alcançar 3 pontos básicos. Primeiramente, esse ping-pong que se fez com o Vando foi esclarecedor, todavia deixou algumas dúvidas. Acho que o Vando foi muito feliz e talvez quem faltou um pouco mais, vereador, a objetividade. Veja, se Vossa Excelência fizer uma licitação para 6 vagas em 2 linhas, Vossa Excelência já estará em termos, atendendo o termo de ajustamento de conduta, se livrando desta multa absurda. Todavia, você estará deixando quase 200 fora do processo licitatório. É isso que eu acho que o Vando quis dizer, e jamais quis dizer que a licitação está prejudicando. Correto, Vando? O que ele disse, nós queremos a licitação também, Vando. Está corretíssimo. A licitação é uma legalidade, secretário. Mas uma licitação, por exemplo, como foi a do Teto, que tinha 1.805 veículos cadastrados e fez para 539, é uma licitação que você exclui o transporte alternativo, que você extermina o transporte alternativo. Você diz de 1.800 cadastrados para 539, apenas 30% da categoria. Se Vossa Excelência fizer uma licitação para 6 vagas, Vossa Excelência estará excluindo o transporte alternativo e estará exterminando o transporte alternativo. Apenas, calma, eu disse para 6 vagas. Não precisa, mas a nossa proposta é muito mais objetiva. O caro vereador disse, há possibilidade de nós fazermos uma licitação para os operadores que licitarem e participar da licitação? É claro, toda hora, Vossa Excelência diz da lei. Amigo, eu sou um causídico do processo de licitação. Eu conheço profundamente o processo de licitação. E o que rege o processo de licitação é a Lei 8666 de 1993 e a Lei 8927, que é a concessões de permissões. Nenhuma lei, mesmo aprovada pela Câmara Municipal, pelos digníssimos vereadores, tem condições de conflitar com essa lei, que é uma lei federal. A lei municipal ela não pode extrapolar a competência da lei federal. E a lei 8666 tem suas diretrizes, seus princípios básicos, o princípio da imparcialidade. Todavia, tem o princípio da especificidade do trabalho, qual seja, os transportadores aqui em Magé podem muito bem, através de um cadastramento, se qualificar para o processo de licitação. Vou dar um exemplo direto, caro vereador, presidente da mesa. Lá no município do Rio de Janeiro está sendo realizada uma licitação pública do transporte alternativo. E veja, todos aqueles que estão aqui não podem lá concorrer. Poxa, porque não é um concurso público? Tem toda a razão. Vai dentro do concurso público, todavia, existem diretrizes que a própria edital coloca. Só pode participar desse processo de licitação quem estiver cadastrado no transporte alternativo do município da cidade do Rio de Janeiro, conforme lei 3360 de Podoró. A mesma coisa podemos fazer aqui, só poderão participar do processo de licitação desse município. É isso que eu estou dizendo, caro colega. Eu estou dizendo que é perfeitamente os vereadores estão aqui com uma vontade imensurável de contribuir com esse transporte. Vossa Excelência demonstrou que está aqui para não é atender os privilégios do transporte, e sim o interesse público. E que esse interesse público pode ser você da categoria. E nós, da categoria, temos totais condições de fazer isso. Como? É simples. A Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, através do diretor que hoje não pôde comparecer, Vinícius, já se predispôs a fazer um estudo técnico em 30 dias para o município de Magé, viabilizando as devidas linhas. Porque nós temos lá um órgão, que é a secretaria lá da OCB, onde pode fazer esse estudo técnico e contribuir com Vossa Excelência no sentido de fazer com que sejam as linhas
ou seja, chama Estudo de Viabilidade e Mobilidade Urbana, onde nós vamos colocar todas as linhas do transporte alternativo. E, finalmente, o nosso maior desejo, secretário, é isso. Enquanto não ocorrer essa licitação, porque se Vossa Excelência fizer essa licitação para 6 vagas, estaria em tese atendendo o TAP, todavia não estaria em tese regulamentando o transporte no seu geral, no seu todo. E estaria em tese fazendo com que Detro e outros fiscalizadores apreendessem os veículos daqueles que não tivessem mais naquelas 6 vagas. Então estaríamos aí 6 legalizados e quase 200 da ilegalidade. Então, eu pediria encarecidamente que a Vossa Excelência solicitasse um pouco mais de tempo e, com isso, cadastrasse nossos amigos. Esse cadastro, junto com as crianças, daria um projeto de lei onde teria que esse cadastro em total, não estou dizendo que é o vereador que vai dar autorização de transporte, isso é competência do prefeito de Vossa Excelência, mas esse cadastro estaria dentro das normas do município e esse cadastro pré-qualifica os demais a participar do processo estatório, retirando os demais dos outros municípios a vir aqui tentar angariar uma vaga que só tem direito aos demais. Deu para entender, presidente? Perfeitamente. Obrigado. A palavra, secretário. Doutor Francisco, da mesma forma que o senhor advogado, também sou e trabalho, eu saí da consultoria jurídica de uma transportadora da Petrobras e fiquei 10 anos, então conheço bem também como funciona a lei de licitação. E com relação à situação do cadastramento, eu falo para o senhor, não tem nenhum pinguinho de problema em cadastrar. Ninguém cogitou em negar o cadastramento. Ninguém pode falar com ninguém, muito pelo contrário. Estou de braços abertos para ajudar da melhor forma. Segundo, o critério, um dos critérios que eu pedi para colocar é que a pessoa consiga comprovar dentro do transporte alternativo maior quantidade de tempo do transporte no município. Se você olhar o edital que está na CPL, eu pedi para se colocasse isso. Então estou atendendo esse lado também, doutor. Eu vou deixar os últimos 5 minutos para alguém do plenário que quiser fazer uma pergunta, como é uma audiência pública. Só que eu só vou abrir a palavra para 3 pessoas, por favor, tá? 3 pessoas puderem se aproximar aqui. 17 horas nós temos que encerrar, tá certo? Pode falar, Daniel. Vou fazer um uso rápido da palavra hoje. Eu creio que, pelas palavras que o nosso secretário de Transporte usou, desculpa o termo, quanto à secretaria que ele hoje está assumindo, que como ele mesmo deixou bem colocado aqui, que talvez amanhã ao amanhecer ele possa não ser mais o secretário e outro ser nomeado, ela não tem estrutura hoje, ela não oferece uma estrutura para que ele faça da maneira que tem que se fazer. Eu creio que foi o meu entendimento do que se falou hoje. Desculpa da palavra, meio que deu para entender, meio que não por ele, meio a falida da Secretaria de Transporte. E como o doutor Francisco falou, o que a gente queria aqui, como o senhor falou, como o secretário falou, eu acho que está acontecendo o seguinte: o secretário ele não tem poder de assumir nada para nós hoje, como os vereadores também não têm, como o nosso amigo Vono propôs. Então, é o seguinte, que se a gente saia daqui hoje com alguma coisa definida para que a gente possa chegar a uma audiência, um horário do Poder Executivo, para que ele dê uma solução. Bom, vai se fazer esse estudo e eu vou fazer uma emenda, vou fazer alguma coisa, e que ele decrete que faça a emenda e essa casa vote uma emenda nessa lei já existente para que se abra novamente esse prazo. Para quê? Porque senão amanhã vai se marcar uma outra audiência pública, daqui a pouco uma outra audiência que se resolve nada. Senhor secretário, o que eu entendi aqui é que no edital o senhor colocou algum critério, alguma exigência, tipo assim, para participar dessa licitação a pessoa deve ter participado do transporte alternativo em algum momento na cidade. Como é que foi feito isso, por gentileza? Ter peso. Então, eu não posso proibir. Entendi. Eu não posso proibir a participação, porque na lei não. Entendi, não. Mas é um peso para tentar ajudar. Isso já está no edital. A lei me permite. Correto. Ele sabe. E qual foi o critério?
é pontuação. Não, eu sei, mas é a exigência. Que a pessoa tenha... Quanto mais tempo... que ela comprove, participou, mais tempo, mais pontuação deve terá. De certa forma, por exemplo, eu não posso... Se eu for participar dessa licitação com o Daniel, ele vai ter uma pontuação do que eu. É isso. Então, de certa forma, está beneficiando, sim, né, o transporte alternativo a quem já está há mais tempo. Não, o critério está corretíssimo. A única dúvida nossa, é que nós, se nós não tivermos um cadastro, talvez teremos hoje operadores que estão em Rio das Ostras, Luz e outros locais, que participaram do ano passado e não está mais em Magé. É essa a nossa preocupação. As pessoas que estão nos últimos anos, desde 2007, desde 2004, que não estão cadastradas, que não têm essa experiência. É isso, companheiro. Mas faremos o aditamento do tempo de ajustamento de conduta, faremos uma emenda dentro dos vereadores. Os vereadores solicitaram, eu tenho o prazer de ajudar, que não ser o meu trabalho, como também é um prazer trabalhar para o transporte alternativo, que eu vivo disso. Existe essa possibilidade, secretário, desse cadastro? Já está aberta, então, a possibilidade desse cadastro, para que pese lá na hora da licitação. Eu não tenho mais tempo, faltam 10 minutos, eu tenho que abrir a palavra para o público e temos que ter o tempo também para respondê-los. Então, eu gostaria de abrir a palavra aqui gostaria de abrir a palavra a quem está presente em plenário. Por gentileza, fale o nome, a localidade e qual seria a pergunta de forma objetiva, por favor. Boa tarde a todos, eu sou a Ana Beatriz. Obrigado. Boa tarde a todos, eu sou a Ana Beatriz, mais conhecida como Bia. E o que me deixou mais em dúvida aqui foi o seguinte: eu participei de uma reunião no mês de julho de 2011, onde o então candidato a prefeito, o senhor Nestor Vidal, se comprometeu com esse grupo que está aqui, de que assim que ele entrasse no governo, ele estaria lutando para implementar e regularizar o transporte alternativo de Magé. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu entendi, de acordo com o nosso secretário, que a questão do cadastramento não somente garante a participação dos nossos trabalhadores do município de Magé. Terceiro ponto, com o esclarecimento do Dr. Francisco, eu entendi que, na grande realidade, existe uma falta de vontade política. E quarto ponto, por que a comissão que aqui está presente não pode ter acesso a essa forma de elaboração do documento que foi elaborado, no caso que será ainda implementado, para que eles possam ajudar, porque no início meu amigo secretário disse que precisava de ajuda. Então, antes de fazer valer, que eles possam ver como que vai ser feito esse documento, para ver de que forma que eles podem estar ajudando a contribuir. Porque já participei de várias vezes de reuniões em relação à questão do transporte alternativo, e no final das contas a gente vê que quem se ferra são eles, somos nós, porque eu utilizo o transporte alternativo. Eu não tenho carro, eu uso o transporte alternativo. Então, quem acaba entrando pelo cano não é, de fato, nem o nosso executivo, nem os parlamentares, mas é a população e o trabalhador que está ali. Então, aqui eu gostaria de pedir que a comissão participasse da elaboração do documento que está sendo feito pela Secretaria. A palavra do secretário de Transporte. Documento já está na comissão permanente de licitação, já está fora das minhas mãos. O segundo, que é um documento que vai ser visível para todos quando for aberto o edital de licitação. Outro ponto, uma sessão, estava, talvez a amiga não estivesse presente, onde foi montada uma comissão e eu atendi todos que fizeram representados lá no meu gabinete, sem nenhum problema. Má vontade política, se for de minha parte, não existe. Eu tento fazer o máximo possível, senão eu estaria aqui em todas que eu fui convidado, com exceção da última, eu não tive presente por motivos pessoais, mas não deixei de comparecer em nenhuma.
senão, se fosse má vontade política, não estaria aqui, estaria respondendo sem nenhum problema todos os questionamentos. A minha vontade... A licitação já está pronta, o documento já está pronto, já está aberto. Não tem nem como eles analisarem. O Foz não sabe, mas a gente pode ir junto procurar saber se já está disponível para acesso. Tá? Ok, gente, eu tenho... Outra, só para finalizar, que eu de repente não fiz fazer entender, a secretaria, ela não está falida como o Daniel falou. Simplesmente, hoje eu tenho uma gestão, por dificuldades anteriores, eu dou uma sobrecarga maior. Então, o que eu poderia fazer se tivesse ela bem gerida anteriormente, eu, em vez de fazer hoje em 4 meses, eu faria em 2. Isso que, só para esclarecer que não está falida não, tá? Graças a Deus eu acho que eu estou dando conta e fazendo gestão aberta ao município, participativa, de forma transparente. Obrigado, secretário. Vou abrir a palavra a mais um participante aqui da audiência. Por favor, o nome e a comunidade. E, por favor, seja objetivo por causa do nosso tempo. Obrigado. Obrigado. Meu nome é Jônio, sou diretor do convênio da Comamé, Federação das Associações de Moradores do Município. Senhor secretário, quando foi assinado esse convênio com o DEAC, que o município tem que pedir, solicitar que ele possa atuar e autorizar para atuar no município, porque a lei é bem clara, ele só pode atuar com o pedido do executivo do município, senão ele não pode atuar, que a população, aonde tem a empresa, existe a licitação, que nenhuma das duas empresas atende, ficará sem transporte, e o pai de família, com a licitação faz junta dessa, você não alcançou nem 10% do pessoal que trabalha. Pensou na família, na dívida, pensou na população que anda quilômetro, não foi ouvida. Vocês estão tomando decisão, você não ouviu o povo em momento nenhum, vocês pararam para falar com o povo. Vocês fazem e dane-se o povo. O povo tem que ser ouvido, não prejudicado conforme está sendo. Você cortou aqui, não deu para concluir, né? Entendeu? Então eu só gostaria, na coisa da cidade, eu perguntei ao senhor, né, no Congresso da Cidade, o senhor falou que poderia, eu falei que somente o senhor pedisse, o senhor concordou. Pense no pai da família e pense no povo. Vá ouvir a comunidade, vai perguntar a sua representação, a sua associação de moradores antes de tomar decisões e prejudicar. Porque até essa licitação sair por dentro, aqui dentro, muita gente vai ficar sem um transporte alternativo, sem como se conduzir, tendo que andar quilômetros. Isso é uma falta de respeito com a população magense que depende desse transporte. Obrigado, Pedro. Com a palavra, secretário, por favor. Ele está equivocado, porque desde o início eu abri as portas para ouvir todos os representantes da transporte alternativo. Infelizmente, a comissão foi criada e foram escolhidos 4 representantes, se não me engano. Então foram um de cada distrito. Então eles se fizeram representar, inclusive dando opinião de como poderia ser feito, e eu ouvi claramente, inclusive está exposto no site da prefeitura registrado a participação deles na reunião. Antes, isso fique bem claro, antes de eu ter protocolado o pedido junto à CPL. Então poderia ser alterado em qualquer segmento desse primeiro passo. Obrigado, senhor. Pode esclarecer, Olha só, nós não temos mais tempo, faltam 3 minutos. Eu gostaria de fazer as considerações finais aqui, agradecendo o pessoal do transporte alternativo, dizendo que essa casa está à disposição, tá, para que a gente possa, dentro das nossas condições, hoje como representantes, estar atendendo vocês. Queria também agradecer ao secretário de Transporte. Queria também agradecer ao secretário de Transporte, né, que se propôs a vir aqui. Tenho certeza que prestou vários esclarecimentos aqui que foram de forma aí valiosa, né, para esclarecer as dúvidas que pairavam aqui nesta casa. Um ponto positivo é que a licitação, né, já está na CPE, é um ponto positivo, uma coisa que estava parada já deu o primeiro passo. Uma coisa também que nós temos que levar em conta é que quando é feita uma licitação, ela dá legalidade.
vai estar amparando aquele trabalhador do transporte alternativo. Diferente se não houvesse a licitação. Poderia escolher a dedo quem iria, né, dirigir uma Kombi ali no caso. Então, eu acho que avançou. Foi feita aqui também a proposta, né, do cadastramento, para que isso conte pontos, né, para quem vai participar da licitação. Eu achei muito proveitosa essa audiência. Eu gostaria de dar aí 1 minuto da parte de vocês, 1 minuto no relógio, um só, falar pelo transporte alternativo, pelas considerações finais. Depois vou dar 1 minuto ao secretário para as considerações finais. Com a palavra, Daniel. Nós saímos daqui agora com uma certeza. Acabou de chegar para nós aqui, nós estamos nessa audiência aqui, e o Neto está 2 meses no município de Magé, sem vir na cidade de Magé, ficando no DPO de Piabetá. E agora acabou de ir no ponto nosso na rodoviária de Betevan. O resultado nós já estamos saindo daqui. Entendeu? Então, outra coisa, e se a gente hoje, uma audiência, um horário do senhor prefeito, porque ele já começou a agir, ou alguém já começou a agir, já está prendendo o nosso estado. Com a palavra do secretário de Transporte, considerações finais. Primeiro agradecer o convite, né, a convidar novamente, eu tenho a certeza, Daniel Wallace, Anderson, que terá aqui uma pessoa que está ao lado de vocês, né. Eu vou tentar fazer o máximo possível para agilizar, pode me levar pessoalmente no gabinete amanhã, se quiser, essa rota, né, para Santa Luís, para a gente tentar agilizar, de repente sai as 2 ao mesmo tempo, né, seria de Piabetá e Santa Luís, ou de repente até 3 que se usa bem rápido. Então eu acho que não tem muita dificuldade. Tenho certeza que eu saio daqui mostrando que estou fazendo o possível e comprometendo a fazer a gestão participativa abrindo a porta para vocês estarem lá colaborando e fazendo história com o município, coisa que não foi feita há décadas, né? Há décadas que tentaram legalizar. Infelizmente, é o que está acontecendo, que o Daniel falou da apreensão, eu já oficiei, né? Foi deixado aí. Som. Pra cá. Deixa só o Werner terminar. O oficial pedindo esclarecimento sobre esse termo, né, de cooperação, se existia em algum momento, né, no governo anterior, até para a gente facilitar nosso trabalho no município. Porque dentro da gestão atual, ninguém foi. Tá certo. Eu queria aqui agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez os representantes do transporte alternativo, agradecer ao secretário de transporte, agradecer a todos os vereadores e dou por encerrada a presente audiência pública. Podemos deixar marcada uma outra audiência. Veja, com todo respeito, se você... Nesse momento, está encerrada aqui essa sessão. O presidente pede ali silêncio, vamos lá. Está sendo uma audiência bem ordeira, por gentileza. Presidente, queria sugerir outro encaminhamento. O representante das vans pediu a palavra novamente em proposição de uma nova audiência. Vamos acompanhar e ver o que será decidido aqui nesse plenário. Onde desse uma possibilidade de um tempo maior, para que todos pudessem usar a palavra com mais discernimento, com mais raciocínio, que eu respeito o tempo de cada um, vocês sabem, mas é muito ruim quando a gente está tentando raciocinar e toda hora, conclua. Vou fazer melhor. Vou pedir ao senhor que faça um ofício com os pontos que ficaram obscuros e que solicite a gente que marque a audiência e eu vou marcar rapidamente essa audiência. Pode combinar assim? Você faz seu advogado, você faz um ofício solicitando que seja marcada uma nova audiência para tratar dos pontos que ficaram obscuros em virtude do tempo e vou marcar o mais rápido possível. Tá ok, doutor? Com a presidência. Obrigado a todos. Dou por encerrada a presente sessão. Nesse momento, então, fica encerrado aqui a presente sessão. Gostaria de convidar aqui os representantes aqui dessa liderança do transporte alternativo do município de Magé. A gente vai tentar bater um papo aqui com eles
e saber deles qual o sentimento que sai então dessa reunião aqui em relação a tudo que foi dito e combinado. Nesse momento eles se cumprimentam aqui. E a gente vai falar aqui com o Daniel. Daniel, nós estamos ao vivo aqui. Gostaria da sua palavra um momento. Que sentimento vocês saem aqui? Tem que dar atenção aqui, lá na... Aqui, ó, representantes do 1º distrito estão aqui nesse momento, o Wallace. Wallace, mais uma vez, vocês foram atendidos dentro da reivindicação inicial de vocês, de pelo menos ter condição de estar aqui participando. Com que sentimento você sai dessa segunda audiência aqui do transporte alternativo da cidade? Verdadeiramente eu vou falar para vocês que não era isso que a gente estava aguardando. Chegamos a um pequeno ponto, esperávamos mais, esperávamos sair daqui com algo resolvido de concreto, e acredito que eu, junto com os meus colegas, estaremos saindo daqui direto para a prefeitura reivindicando nossos direitos, que é trabalhar. Porque neste momento da audiência aqui, o Detro está no município de Magé, prendeu o carro de alguns populares que estão aqui, do Alternativo. Wallace, muito obrigado por essa entrevista. Então está aqui secretário de Transporte, junto com o advogado que representa esse segmento aqui do transporte alternativo, vereador Vando Família e Edmar Liderança. A gente vai ficando por aqui, não esquecendo que daqui a pouquinho nós temos um outro compromisso com a 36ª sessão do 1º período legislativo do município de Magé de 2013. Essa é a última. Como vocês sabem, a Câmara entra em recesso a partir do dia 1º e só volta agora no dia 1º de agosto com o 2º período legislativo. Vamos estar acompanhando então daqui a pouquinho a sessão aí. Nós temos algumas votações importantes, principalmente será votado hoje aqui a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. Muito obrigado e até daqui a pouco.